Hum. Gravando. Vamos lá, gente. Hoje é sociologia e a gente continua com os contratualistas. Então, só lembrando que na semana passada, na semana retrasada, na verdade, né? A gente viu Maquiavel e o Hobbes, né? Então, a gente viu o príncipe do Maquiavel, um bom governante precisa para ser considerado um bom governante, o que ele precisa fazer para se manter no poder. E o Hobbes, partindo de um estado de natureza onde o homem é o lobo do homem, nós somos egoístas por natureza. Se alguém me atacar, eu vou atacar também. E o Estado ele vem para manter a paz, né? Ele vem para impedir que a gente se mate, que todo mundo fique se matando. E aí todo o poder do Estado está nas mãos de um governante, né? De um monarca preferencialmente. Beleza. O Hobbes, como eu disse para vocês, ele foi meio que adotado ali pela monarquia inglesa naquele período, né? E aí o que vai acontecer? Toda a teoria política que vai começar a aparecer a partir daí, ela vai ser uma teoria política que vai dialogar com o Hobbes e com o Maquiavel. Então, da mesma forma que lá atrás o Aristóteles estava dialogando com Platão, ou que o Weber estava dialogando com Marx, e por aí vai, aqui isso também vai acontecer forte, tá? Então, vamos lá. Contratualismo e a divisão do poder. Alguém sabe me dizer o que essa obra de arte está representando? Qual período histórico? Qual evento histórico que ela está representando? Revolução Francesa? Revolução Francesa, exatamente. Que momento exatamente da Revolução Francesa, David? Tomada da Bastilha? A tomada da Bastilha, Ana, exatamente. Então, isso daqui é a queda da Bastilha, tá? Quando a queda da Bastilha acontece, isso significa um ponto muito importante para a Revolução Francesa, porque a Bastilha era a prisão onde ficavam os inimigos da realeza, os inimigos da coroa. E uma vez que os revolucionários tomaram aquele lugar e colocaram lá num espeto a cabeça do prefeito da Bastilha, a revolução tomou um significado muito maior, né? Então vamos lá, é mais ou menos nesse período histórico que a gente vai se encaixar hoje. Alguém já assistiu Lost? Esse aqui é o John Locke, de Lost. Eu indico todo mundo assistir Lost, porque Lost é uma série maravilhosa. Tem gente que diz que não, mas eu digo que sim. E a minha opinião é o que importa. A opinião de mais ninguém importa. Esse é o John Locke. Mas, na verdade, o John Locke é este. Certo? O final não é ruim. O final é muito bom. Vocês que não entenderam, assistam de novo. Então, vamos lá. Eu coloquei o Lost aqui, o John Locke do Lost, porque o Lost ele tem uma série de personagens com nomes de filósofos famosos, tá? E esses filósofos eles estão ali propositalmente. Tem um motivo deles terem aquele nome. Então vamos lá. Esse é o John Locke. O Locke era um inglês. Ele era um médico de formação.
Ele era descendente de uma família de comerciantes burgueses. Isso daqui é muito importante, tá? O fato dele ser um burguês vai ser uma coisa bastante importante. Num certo momento da vidinha dele ali, por conta das coisas que ele achava, das coisas que ele escrevia e tudo mais, a coroa inglesa considerou-o um traidor e um conspirador. Então ele teve que sair fugido da Inglaterra naquele momento e ele foi se refugiar na Holanda. O principal livro dele é esse aí, 2 tratados sobre o governo civil, tá? Naquele momento que o Locke está vivendo, o que está acontecendo? As monarquias elas estão começando a ser contestadas. Então, você tem o início de declínio dessas monarquias. E por que essas monarquias começam a ser contestadas? A burguesia é uma classe crescente naquele momento e é uma classe que está interessada no acúmulo de riquezas, no acúmulo de capitais. E eles estão pagando muitos impostos para a coroa. Então, eles começam a ficar descontentes com isso. E eles fazem todo o trabalho para a realeza, né? Então, os burgueses, eles eram o quê? Comerciantes, na sua maioria. Eles tinham algumas ações de compra e venda com a realeza e por aí vai. A gente está passando do Renascimento e entrando num outro período histórico e filosófico que é o Iluminismo. O Iluminismo eu vou deixar para explicar um pouco mais para frente. Mas as ideias do Locke vão levar à Revolução Gloriosa, tá? E aí uma coisa muito interessante. 3 autores foram proibidos nos Estados Unidos um pouco antes da Revolução Americana. John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Porque eles traziam ideias revolucionárias para a época, tá? Então vamos lá. O Locke, além disso, ele é um dos pais do liberalismo. A gente vai entender o que é esse tal de liberalismo. Vamos pensar no estado de natureza do Locke. Como um bom contratualista, ele acredita que a gente tem que partir de um lugar onde o ser humano ele ainda não está sob o jugo da lei. E esse lugar é o estado de natureza. Nesse momento, eu não vou colocar o David e a Letícia nus para brigar em lugar nenhum. Nesse momento, eu quero que vocês pensem aqui num estado de natureza onde nós somos completamente livres, certo? Só que já tem uma certa razão na gente, e essa razão, ela entende que a gente tem um direito a algumas coisas, certo? O principal direito que a gente tem, ele é inalienável, que é o direito à vida. Então, eu tenho o direito de viver e o direito de defender a minha vida. Um outro direito muito importante que o Locke vai colocar é o direito às terras. É o direito à terra que eu cultivo e que eu faço se desenvolver e que eu produzo. Então, propriedade privada, certo? A pessoa que invadir a minha propriedade privada, eu vou ter, como senhor da minha terra, eu posso exercer as leis que eu quiser. A punição vai ser minha. Não existe absolutamente nada exterior que esteja controlando esse tipo de punição, tá? Então, existe uma liberdade muito grande. Eu tenho o direito da vida, e aí, por consequência, eu tenho que defender a minha própria vida, e eu tenho o direito às minhas terras e a produzir dentro das minhas terras, um espaço delimitado de terras, tá? Então, vamos lá. Como que a defesa desses direitos deveriam acontecer, uma vez em que eu entendo que não dá para ser essa bagunça muito louca de que se o David invadir minha terra, eu vou pegar uma carabina e vou dar um tiro nele. E aí a grande questão que o Locke vai colocar é uma questão ética, né? Até onde vai a minha liberdade? E se o outro tem direito à vida,
e se o outro tem direito a terras, quem disse que isso daqui é meu? Como que eu posso proteger aquilo que é meu, né? Então, existe uma questão ética, moral e jurídica que aparece aí e que você vai precisar de sempre um alvo, o David, e que você vai precisar de um Estado para regular essas coisas. Então, o contrato social ele vai aparecer da necessidade de você regular o seu direito à vida e o seu direito à propriedade privada e o seu direito à liberdade, tá? Então, ele vai aparecer para garantir a defesa dessas coisas. Então, vamos lá. Olha só, o contrato social, ele vai gerar o Estado. Esse Estado no liberalismo, isso é importante para vocês pensarem, inclusive, em atualidades, o Estado liberal é o Estado mínimo, tá? Ele aparece para cumprir algumas funções apenas. Então, vamos lá. Estado liberal. O Estado ele vai ter a função de garantir os direitos dos homens publicamente. O que eu estou querendo dizer com esse publicamente que apareceu aí? O Locke vai distinguir dois lugares. Um lugar privado e um lugar público, certo? No lugar privado, você é senhor de si e senhor da sua família, senhor das suas terras. No lugar público, não. Você tem que obedecer certas leis regulatórias que são dadas pelo Estado. Isso significa basicamente o quê, gente? Isso significa que mesmo o âmbito privado, ele tem que ser até certo ponto regulado pelo Estado. Então, quer dizer, se todos têm o direito à vida e o David invadiu a minha terra, eu não posso matá-lo, porque o Estado está regulando isso. Porque o David, assim como eu, também tem o direito à vida, certo? Embora a gente saiba que não é verdade, que eu tenho muito mais direito à vida do que o David, então a gente finge que é assim que funciona. A gente finge essa igualdade, certo? Olha só que interessante. O Locke, ele vai colocar essa questão da igualdade, mas essa igualdade tem sempre um limite que vai aparecer aí. Deu para entender a distinção entre espaço público e espaço privado? Ou vocês querem que eu retome um pouco? Acho que tu pode falar, David. Professor, na esfera privada, ele não defende essa atuação do Estado, né? Ou não? Ele Entendi. defende a atuação do Estado como regulador. Dentro da minha casa, as leis são minhas, certo? Porque eu sou senhor da minha casa. Daí é muito interessante que aqui vai aparecer uma dos direitos que a gente tem é a propriedade não só da terra, mas como do nosso corpo também. E isso é uma quebra muito, 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 muito importante. Por quê? Na monarquia absolutista, quem tem direito ao corpo do outro é o rei. O rei, ele interfere diretamente na vida privada. Ele pode interferir na vida privada. Aqui o Estado não pode interferir na vida privada tanto assim. O que o Estado tem que fazer é regular para que a vida privada de todos seja respeitada. Então, olha só, que coisa interessante. A gente tem hoje os movimentos identitários, né? Então, fala, Samuel, já vou te falar o que ele fala sobre as mulheres. A gente tem hoje os movimentos identitários. O que são os movimentos identitários? Eles são movimentos que lutam por direitos a partir de identidades que não são identidades normativas, tá? A gente está no mês do orgulho LGBTQIA+. Inclusive, vou fazer uma live, tá, gente? No dia 28 de junho, às 18 horas. É só me seguir no Instagram, de Filosofeira, que vocês vão ver uma live maneirinha sobre isso. Então, olha só. O movimento LGBT, né? O movimento LGBT ele é considerado, no Brasil, por exemplo, uma pauta da esquerda. E aí, por esquerda, eu estou entendendo uma esquerda que a gente tenha hoje, que seja uma esquerda progressista, enfim.
Mas, na verdade, essa pauta do movimento LGBT é uma pauta liberal. Por quê? Porque está tentando se garantir que no meio privado, no âmbito privado, essas pessoas possam exercer as suas próprias identidades, os seus próprios desejos, do seu próprio corpo. Então, fazer com o próprio corpo aquilo que eles quiserem. As mulheres é a mesma coisa, Samuel, que você perguntou. A questão do feminismo, por exemplo, é que a gente tem várias vertentes do feminismo, né? Mas a vertente identitária do feminismo, que é aquela vertente que vai falar que somos mulheres e precisamos de equidade, né? Que é o feminismo um pouco mais clássico. Ele também é a luta pelo direito do próprio corpo. Só que aí é o que eu disse. No âmbito privado, numa sociedade como era essa sociedade do século XVII virada para o século XVIII, o homem ainda é o senhor das suas próprias terras, o senhor da sua própria casa. Portanto, o corpo da mulher pertence a ela até certo ponto, tá? Uma vez que ela está casada, né? Esse corpo passa a pertencer ao marido. Primeiro esse corpo pertence ao pai e depois esse corpo vai pertencer ao marido. O Engels, que era o parceiro do Marx, ele escreveu um livrinho, eu não vou lembrar o título do livro, mas é alguma coisa sobre a origem da família, do casamento e da família e tal. E aí ele vai falar naquele livro justamente essa visão que se tem sobre o casamento. Tem um ensaio chamado Políticas de Sexo e Gênero, da Gayle Rubin, que é uma filósofa, socióloga, antropóloga americana, que ela vai falar também do tráfico de mulheres. O tráfico de mulheres é justamente você vender a mulher para o casamento e receber um dote em troca disso, né? Algumas sociedades do Oriente Médio ainda tem essa pegada do dote. Então, a mulher vale dinheiro, ela é uma mercadoria, ela é posta como uma mercadoria. Certo? Vamos lá que eu me empolgo falando dessas coisas. Africanas também. Tá. Então, o Estado ele tem a função de proteger o livre exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Aqui, quando a gente está falando de liberalismo, Samuel, pode falar. Antes de eu continuar, pode mandar. Vai. Tá muito baixo, não tá dando para escutar o Sara. Eu não ouvi também. Se quiser digitar. Não, Marx não fala nada sobre a homossexualidade. Ainda a gente não tinha essa noção de homossexualidade naquele período. A noção de homossexualidade ela vai aparecer mais do meio para o final do século XIX, quando a sexualidade ela passa a ser um discurso médico, psicológico. Então ela passa de um saber para o outro, assim. Eu vou explicar isso melhor na minha live. Assistam minha live. Vamos lá, então. O Estado tem a função de proteger esse livre exercício da propriedade, da palavra e da iniciativa econômica. Então, iniciativa econômica. Quando a gente está falando de liberalismo, a gente está falando de um sistema político-econômico, certo? O que vocês entendem por iniciativa econômica? Vamos ver uma coisa antes. Aqui, de novo, a noção de Estado mínimo. Então, o Estado ele tem que regular, ele não necessariamente vai abarcar tudo. Então, quando a gente está falando de um Estado máximo, por exemplo, Estado grande, a gente tem medidas de Estado. Quando o Estado é tudo, a gente cai num totalitarismo. Quando o Estado está ali médio, mediano, a gente cai num estado de bem-estar social, por exemplo. Tá? Quando o Estado é mínimo, ele está ali com a única função de regular. Estado mínimo.
Estados Unidos, década de 20, crash da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos estavam, como ainda estão, no estado mínimo, e o Estado, ele regula a economia. Então, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, o que aconteceu? O Estado não faliu. Quem faliu foram os bancos, foram as empresas. E aí o Estado, como regulador apenas, ele foi lá para injetar alguma coisa para fazer a economia voltar a se aquecer. Então, o Estado não fale nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você não tem saúde pública, por exemplo, ele é mínimo, ele serve para regular e ele tem que atender só algumas coisinhas, tá? Certo. Iniciativa econômica, livre mercado. O que vocês entendem por livre mercado? Ah, sei lá. É o próprio mercado se regula. O negócio lá Uhum. da mão invisível. Uhum, exatamente, a mão invisível do mercado, né? Eu, Diego, posso ter uma barraquinha onde eu vendo melancias, certo? O Samuel pode também ter uma barraquinha onde ele vende melancias. O que vai garantir que eu vou vender e ele vai vender? Hoje, nos dias de hoje, propaganda, como que eu estou cultivando, se eu tenho agrotóxico, se eu não tenho agrotóxico, uma série de coisas que vão fazer com que vocês, enquanto consumidores, escolham ou as minhas melancias ou as melancias do Samuel, que vença a melhor melancia, certo? Então, a gente pode ter concorrência dentro do mercado. Sem dúvidas, as minhas melancias são melhores. Tira seu cavalinho da chuva. Então, a gente tem essa concorrência no mercado. É possível ter essa concorrência. Não pode existir, por exemplo, monopólio. Vamos pensar na Coca-Cola. A Coca-Cola é um monopólio. Vamos pensar hoje na Disney. A Disney é um monopólio. Vamos pensar na P&G. P&G é um monopólio. Então, a gente tem vários monopólios e aí o livre mercado dá uma quebradinha, porque ele vai dizer, ó, você tem essas grandes empresas que produzem em massa esses produtos, mas ainda assim, você, pequeno empreendedor, você tem o seu espacinho para fazer as suas coisinhas, né? Você pode vender as suas coisinhas. Então, teoricamente, o livre mercado segue, o livre mercado continua acontecendo. A diferença é o budget. Quem tem mais capital e quem tem menos capital. Certo? Mas o livre mercado existe. Aí, o Estado também tem que garantir a palavra, a expressão, né? O direito da palavra. Então, a liberdade individual de pensamento e a expressão de identidade. Que é aquilo que eu estava dizendo dos movimentos sociais identitários, como o movimento LGBTQIA+. Certo? Um movimento feminista, um movimento negro. O movimento negro não é bem um movimento identitário, tem uma outra questão ali. Mas você tem todos esses movimentos, todas essas lutas por liberdades individuais. Aí, o que vai acontecer? Pensem só comigo. Glaucio mandou isso, até me perdi aqui no pensamento. Droga. Esqueci, gente, o exemplo que eu ia usar agora. Esqueci. Segue a vida. Lembrei. Então, vamos lá. Eu tenho um grupo de WhatsApp de amigos e tal. E aí a gente só fala de política nesse grupo. E aí é muito engraçado, porque eu sempre jogo uma coisa para eles e que alguns ficam muito putos, assim. A galera de esquerda, né? Aí eu jogo, gente, desculpa, vocês estão sendo liberais. Vocês estão defendendo pautas liberais.
Não, não, que não sei o que não sei o que. Eu falei, gente, vejam só. E aqui eu quero abrir um parênteses muito importante para vocês pensarem. As noções que a gente tem de esquerda, direita, o centro não muda tanto, mas de esquerda e direita, elas são históricas. Então, elas vão mudando de acordo com o contexto histórico no qual a gente está inserido. Neste momento em que o Locke escreveu, ele era um cara de esquerda. Por quê? A esquerda, historicamente, é oposição a uma forma de governo ou uma forma de poder que seja autoritária, que leve em consideração grupos menores ou interesses mais individualizados e por aí vai. Então, o liberalismo ele começa aí, quando ele está pensando na liberdade, no direito à vida, e ele começa a falar disso tudo, então ele está vindo com o espectro de esquerda. Hoje o liberalismo para a gente, o Estado mínimo e tudo mais, ele é considerado uma pauta de direita. Então as coisas elas vão mudando com o tempo, as noções históricas, os lugares históricos de esquerda e direita, eles vão mudando, são coisas mutáveis assim. E é muito interessante a gente observar isso ao longo da história. Tudo bem? Certo? Olha só que interessante. O Locke também, ele vai ser o cara que vai inspirar a Revolução Gloriosa. O que vai ser essa Revolução Gloriosa? O momento em que a monarquia ela começa a perder poder e ela tem que se abrir para uma monarquia parlamentarista. Ou seja, você vai ter um grupo de pessoas ali no legislativo que o rei ou a rainha, eles vão ter que se dirigir a essas pessoas que são representantes do povo para conseguir governar. A Inglaterra está numa monarquia parlamentarista até o dia de hoje, certo? Só que aí, no caso, tem a eleição de primeiro-ministro e tudo mais. Aí a grande questão do liberalismo é só os homens que possuem riquezas são completamente livres. E eles podem votar em si votar e serem votados entre si. Então, para você garantir a liberdade, especialmente no mundo capitalista, a liberdade no mundo capitalista é você poder consumir. Então, a gente olha muito, por exemplo, dentro do próprio movimento LGBT, você tem algumas pessoas que elas querem expressar a própria identidade delas, sendo não binárias, o queer, né? Então elas transitam de um gênero para o outro, elas têm que construir, elas querem construir uma identidade, essa identidade também é estética. Para você construir essa identidade, você precisa de dinheiro para você brincar com os gêneros. Se você não tiver dinheiro para brincar com os gêneros, se você não tiver material para brincar com os gêneros, você não consegue fazer isso. Então, quer dizer, você precisa de dinheiro para você conseguir ser livre dentro do capitalismo. E o liberalismo, ele coloca isso muito forte. Nesse momento do liberalismo também vai aparecer uma coisa muito importante, que é a meritocracia. Então, quanto mais eu trabalho na minha terra, melhor ela vai se desenvolver. Quanto mais eu trabalho, mais rico eu fico. Partindo do princípio que todos têm liberdade e o direito de ter a própria terra e de ter a própria vida, isso quer dizer que todos têm o mesmo ponto de partida. Só que o acúmulo de capitais vai impedir que todos tenham o mesmo ponto de partida. Se eu parto da favela sem nenhuma condição material de vida e eu parto do Higienópolis com todas as condições materiais de vida possíveis, existe uma diferença. A igualdade ou a equidade não existe. Então eu teria que garantir que eu possa partir do mesmo ponto, né? Enfim, o liberalismo vai dizer que se você trabalhar, em algum momento você vai chegar naquele ponto. Tudo bem? Locke, ok? Teria muito mais para a gente falar do Locke, que é um negócio que vai, né? Montesquieu. Esse senhorzinho, eu acho o Montesquieu que o cara de vovô legal, assim.
O Montesquieu, na verdade, é Charles-Louis de Secondat Baron de Montesquieu, tá? Eu não sei falar francês, mas ele é o Barão de Montesquieu, que era um lugarzinho ali na França. E o nome dele é esse, Charles-Louis de Secondat. Ele nasceu em família nobre e, apesar de ter nascido em família nobre, ele é crítico da monarquia e do clero, que era o que estava comandando a porra toda ali naquele momento, né? Então, Montesquieu, ele é um autor muito importante para o direito até hoje. Ele é um autor muito importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, enquanto estamos falando aqui, rola uma guerra entre poderes no Brasil, né? Rola uma guerra entre o executivo e o judiciário. E o legislativo está ali que não sabe para onde vai, qual lugar vai tomar nisso tudo. E essa guerra de poderes já vem existindo no Brasil há algum tempo, há alguns anos. Então, o Montesquieu é o cara da divisão dos poderes, né? O cara que pensou pela primeira vez a tripartição dos poderes. Vamos ver. O Montesquieu está vendo ali a monarquia, e como eu disse, ele é um crítico dessa monarquia, e por ser um crítico dessa monarquia, ele vai apontar o dedo na ferida. E ele vai dizer, ora, o poder, ele não pode estar concentrado nas mãos de uma pessoa ou de alguns poucos que têm mais condições do que os outros. O poder e essa autoridade, ela tem que ser distribuída por meios legais, tá? Então aí a gente já tem uma burocratização do Estado, do direito começando, aparecendo, para evitar o arbítrio e a violência. O que ele está pensando em arbítrio e violência? Lembra lá no Aristóteles, quando ele dizia que a gente tinha as formas de governo boas e as formas de governo degeneradas? Justamente para evitar essas formas de governo degeneradas, ou seja, para evitar uma tirania, onde o tirano ele vai fazer tudo aquilo de acordo com os próprios caprichos dele. O poder ele tem que estar diluído, ele tem que estar dividido. Vejam bem, quando acontece a Revolução Gloriosa e você tem uma monarquia parlamentarista aparecendo, você vai ter esse poder sendo dissolvido. Ele não vai ser mais concentrado nas mãos de uma única pessoa, mas pro Montesquieu ainda não é o suficiente. Só essa dissolução em dois do poder e da autoridade. Você vai precisar de mais. E aí ele vai dizer o seguinte, só o poder freia o poder. Ou seja, só um poder pode frear o outro. Ele vai falar, então, de uma autonomia dos poderes. Então, os poderes eles têm que ser tripartidos e eles têm que ter autonomia entre si. Então, vamos lá. O poder ele vai ser, como eu disse, tripartido em legislativo, executivo e judiciário, tá? Que são os três poderes que a gente tem hoje. Ainda muito fortes, muito presentes para a gente. Qual é a função do poder legislativo? Quem me diz? Elaborar Elaborar o que, Ana? leis. Leis, exatamente. Quem consegue me dizer a função do poder executivo? Seria gerenciar? Gerenciar ou executar, né? Quem consegue me dizer a função do poder judiciário? Aprovar as leis. Julgar. Julgar quando as leis são rompidas, regular essas leis. Garantir que essas leis estejam sendo cumpridas. Então, vamos lá. No legislativo, hoje, né, no Brasil especificamente, a gente tem deputados estaduais e federais, a gente tem senadores e a gente tem vereadores. A função do poder legislativo é a função de ser o mais próximo possível do povo. Então, isso fica muito claro no âmbito das eleições municipais com os vereadores. Os vereadores, eles geralmente
são aqueles líderes de bairro, líderes de comunidade, que eles vão aparecendo e lutando pelas necessidades daquele bairro, né? Então, eles vão crescendo até eles chegarem em vereadores, e ali você tem gente que faz carreira em vereador, né? Gente que fica a vida inteira sendo eleito vereador no mesmo bairro e que continua, se aposenta vereador. E aí você tem aqueles que querem alçar voos um pouquinho maiores, que são aqueles que geralmente se destacam ali na Câmara dos Vereadores, que vão para deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, a função dessa galera é atender ao povo, atender ao que o povo quer. Daí uma informação muito importante para vocês. Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara dos Vereadores de São Paulo, todos esses lugares são abertos ao público. Eles são conhecidos como a Casa do Povo. E justamente por serem conhecidos como a Casa do Povo, isso significa o quê? Isso significa que qualquer um de nós podemos ir até esses lugares e participar de alguma sessão de discussão de alguma lei que está tramitando, de algum projeto de lei que esteja tramitando, tá? Então, o Legislativo ele tem essa função de ser mais próximo do povo. O Executivo, a gente tem na cabeça que o presidente da República ele é soberano, né? Não, ele não é soberano. Existem limites para o poder do presidente da República. E esses limites são dados pelo Legislativo e pelo Judiciário. Mais pelo Legislativo do que pelo Judiciário, porque o Judiciário ele vai julgar caso tenha tido algum crime, né, feito pelo Executivo ou pelo Legislativo. Então, vamos lá. A função de legislar, ou seja, de criar as leis de acordo com as necessidades do povo. O Executivo tem a função de fazer com que as leis sejam executadas de maneira eficiente e correta. E o Judiciário tem a função de julgar e deliberar as penas quando as leis são infringidas, para que a ordem possa se manter. Então, vamos lá. Se vocês fizerem uma análise do que está acontecendo no Brasil hoje, certo? Vamos pegar aí o último caso Queiroz, preso lá no sítio em Atibaia, na casa do advogado do senador Flávio Bolsonaro. Quando isso acontece, o que está acontecendo? O judiciário ele vai olhar aquilo, vai deliberar aquilo e vai tentar entender o que está acontecendo. Um processo de julgamento, né? Como a gente tem, qualquer um de nós, se cometer um crime, pode ser julgado. Como que isso afeta os outros poderes? Essa é a grande questão, né? Que a gente está vendo se desenrolar aí. Então, um crime cometido, supostamente cometido, por um senador que é filho do presidente, que estão em poderes, esferas do poder distintos, né? Ele pode atingir o executivo de alguma maneira? Essa é a grande questão. Qual é o limite entre a autonomia dos poderes? O judiciário pode interferir no executivo e no legislativo? Qual é o limite desses poderes? E daí que o Montesquieu vai falar que esses poderes eles devem ter autonomia. Eles precisam ser autônomos, porque se um toma o poder do outro, vai dar ruim. A gente deixa de ter liberdade. Eu coloquei aí para vocês a Praça dos Três Poderes em Brasília, porque ela é bastante significativa, né? Então, de um lado você tem o Palácio do Planalto, do outro lado você tem o STF, e no meio você tem o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Aí olha que coisa interessante. Por que vocês acham que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, o Poder Legislativo, ele está no meio? É justamente porque ele é o poder que significa o poder do povo, né? E dentro de uma democracia, dentro de uma tripartição dos poderes, de uma autonomia dos poderes, quem é soberano? Quem é o presidente da República que é soberano? Não. É o STF que é soberano? Também não. São os deputados federais e os senadores? Também não. Quem é soberano é o povo.
O que vai garantir a nossa liberdade dentro de uma democracia? O poder do voto. O poder de votar naquele que mais te representa, né? Então, a gente está numa democracia representativa. Isso quer dizer que a gente deveria estudar quem são os candidatos, a gente deveria conhecer as suas ideias, a gente deveria conhecer os seus projetos, o seu projeto de campanha, projeto de governo. A gente deveria conhecer tudo isso de forma muito clara para que a gente pudesse deliberar e fazer uma escolha no nosso representante. Eleito, tendo sido eleito nosso representante, nossa função é cobrar, dialogar com esses representantes. Daí eu volto a dizer, o poder legislativo fica aberto para o povo. O povo pode ir até lá. Então, por exemplo, quando se está tentando votar uma lei que atinge uma categoria de trabalhadores específica, essa categoria de trabalhadores vai até a Câmara para acompanhar essa votação e para se manifestar durante essa votação, e a polícia age de forma violenta para tirar essas pessoas de lá de dentro, elas estão ferindo a Constituição. E elas estão ferindo a Constituição porque aquelas pessoas que ali estão são o povo e precisam estar ali. Elas podem, elas têm o direito de estar ali. Essa é a grande questão, esse é o grande problema. E como a gente está falando de democracia, a gente vai pro cara da democracia. Antes de eu ir pro cara da democracia, alguma dúvida em relação ao Montesquieu, autonomia dos poderes e tripartição dos poderes? Sem dúvidas? Então seguimos. Vamos lá. Rousseau. O Rousseau, ele é um dos meus pensadores preferidos, assim, né, na história. Eu acho que é um dos caras que eu mais estudei, enfim, nos últimos anos. Eu gosto de ler o Rousseau, porque é muito gostoso de ler o Rousseau. Ele viveu ali entre 1712 e 1778. Isso significa que, mais um pouquinho, ele via a Revolução Francesa acontecer. Ele é um suíço, radicado na França. Ele era de Genebra, então ele ama Genebra. Genebra, para ele, é um lugar magnífico, incrível, sem defeitos, zero defeitos. Tá? Genebra é uma fada sensata, zero defeitos. Ai, que legal, Gi. Ele tá lendo aqui o Contrato Social. Eu adoro ler Rousseau, gente, adoro. Leiam Rousseau, Rousseau é lindo. O Rousseau é o grande filósofo do iluminismo. Então, aqui, iluminismo. Iluminismo, século XVIII, é conhecido como o século das luzes. O que acontece? O projeto iluminista, ele é o projeto de trazer a luz da razão para todas as pessoas de forma igualitária, tá? Então, aí nasce, por exemplo, a escola como um direito, a educação como um direito para todas as pessoas, né? Então, a escola começa a aparecer nesse período do século XVIII. Nesse período do século XVIII, as universidades têm um boom. Então, as pessoas começam a ir mais para as universidades. Nesse período do século XVIII, aparece a enciclopédia, que é desenvolvida e pensada por um filósofo amigo do Rousseau, chamado Denis Diderot. Nesse período, a gente vai ter o Voltaire na filosofia e na literatura. Voltaire vai dizer que eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou defender o seu direito de dizê-lo até a morte. E aí eu acho que essa máxima do Voltaire, ela mostra muito o que foi esse período, ou pelo menos o que foi o projeto iluminista. E esse boom de ideias do projeto iluminista vai levar à Revolução Francesa e vai levar à Revolução Americana. Então, enquanto eu for falando do Rousseau, vocês vão perceber que o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, aparecem, eles estão no Rousseau e é dali que se tira o ideal da Revolução Francesa, tá?
O Rousseau também é considerado o pai da educação, porque ele escreveu um livro chamado O Emílio, que ele fala sobre como uma criança deveria ser educada. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, que o Rousseau teve 5 filhos e abandonou 5. Então, e aí ele escreve um livro sobre como criar crianças. Então, né? Nem tudo é perfeito no mundo. O Rousseau vai ser uma das grandes inspirações do Marx e dos anarquistas. Tem muita gente que diz que o anarquismo aparece no Rousseau, que o Rousseau é o primeiro grande anarquista. Ele tem alguns grandes livros, eu separei os 2 principais aqui, que são os mais estudados, que são o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens e do Contrato Social, que são os 2 grandes livros de política e que são os grandes manifestos da democracia até hoje, eu diria. As ideias greco-romanas, elas voltam a ser retomadas ainda mais fortes do que elas estavam sendo retomadas no Renascimento. A realeza começa a ser contestada muito fortemente, e daí, quando vocês forem ver a Revolução Francesa em história, vocês vão ver isso muito bem, né? Então, o Palácio de Versalhes sendo construído com impostos gigantescos dos camponeses e dos burgueses, e as grandes festas luxuosas que a realeza fazia no Palácio de Versalhes, enfim, né? Toda aquela coisa de ostentação, de riqueza da realeza francesa. Então, vamos lá. O Rousseau também terá um estado de natureza, ele também partirá de um estado de natureza, e aqui é muito importante a gente dizer, o Rousseau está dialogando diretamente com o Hobbes. Ele se refere diretamente ao Hobbes no livro, nos livros dele, principalmente no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Esse homem no estado de natureza vai ser o bom selvagem. Agora vamos lá de novo, mais uma vez, vamos usar o David e a Letícia aqui. Joguei os 2 no estado de natureza mais uma vez. Lê, agora eu preciso, meu amor, que por favor você odeie menos o David, tá? Eu preciso agora que você sinta mais compaixão pelo David, por favor. Então, Hoje eu acordei bem. Hoje eu vou fazer isso. O quê? Hoje eu acordei bem, dormi bem, eu vou odiar menos ele, então. Então tá bom. Olha que beleza. Então, eu quero que vocês pensem aquela mesma situação. Vocês 2, nus como vieram ao mundo, estão com fome, encontram uma macieira com uma única maçã. Para o Hobbes, vocês iam se matar para poder comer aquela maçã, porque desejo de saciar a fome de vocês, o desejo de sobrevivência de vocês é o mais forte. Para o Rousseau, vai acontecer exatamente o contrário. Vocês vão dividir a maçã. Veja só vocês. A natureza do homem A natureza do homem é de compaixão, é piedosa. Então, o bom selvagem, que é esse homem no estado de natureza do Rousseau, ele vai ter compaixão, piedade. Ele vai ser livre absolutamente na natureza. Ele não vai ter sentimento de posse nenhum. E aí, como livre na natureza, ele vai viver... Letícia piedosa. Letícia piedosa. Ele vai viver ali do que a natureza está dando para ele. Então, ele não vai precisar de mais absolutamente nada. Olha, a natureza está lhe dando comida, água, abrigo. Ele consegue cumprir as funções básicas dele, que são comer, dormir, defecar, urinar e copular. Ele vai conseguir fazer tudo isso na natureza. Não vai precisar de mais nada. Quando ele não tem o sentimento de posse, além de tudo, ele também não tem o sentimento de família, porque família também é um sentimento de posse para o Rousseau, se a gente for olhar lá no fundo. Então, não existe essa noção de família. Então, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo.
O Diderot escreveu um livro que eu adoro, que é Relato da Viagem de Bonneville, que conta a história de um francês que vai para o Haiti, e quando ele chega no Haiti, ele se depara com uma tribo que não tem a mesma noção de Deus, que não tem a mesma noção de posse. Então, ali ele vai descrever, por exemplo, que o filho não é da mãe e do pai. O filho é de toda a tribo, é de toda a comunidade. Se o David e a Letícia estão juntos, mudou a lua e eles não querem mais estar juntos, eles querem ficar com outras pessoas, eles podem não ter esse sentimento de posse, entendeu? Prefere a morte. Sei que você prefere a morte, querido. Sei que morte que você prefere. A morte e o gozo andam muito próximos um do outro, viu? De acordo com Freud. É um negócio muito louco. Então, olha só. Não existe essa relação de que o outro me pertence. Não existe essa relação de que... não existe essa relação de que nós somos namorados e que você é meu e que tudo isso, tá? É uma coisa livre, de fato. O verdadeiro poliamor na sua função mais básica aí. Então, olha só, por compaixão e piedade, isso quer dizer que ele não mata e nem entra em conflito com os outros. Então, se esses são sentimentos naturais, são sentimentos originários do ser humano, aí o Rousseau está virando para o Hobbes e está falando, queridinho, não. Não. As pessoas não vão se matar, as pessoas não vão se agredir porque elas têm compaixão e piedade. Elas veem no outro elas mesmas. Aí, liberdade absoluta, como eu disse para vocês, vive-se em harmonia e de acordo com a natureza, sem qualquer tipo de amarras. E você não tem a necessidade de ter ou de possuir absolutamente nada. Não existe a noção de família, não existe a noção de religião e não existe a noção de propriedade. Tentem fazer esse exercício de abstração aí rapidinho de você viver sem amarras, assim, de ter uma liberdade completa e absoluta e de que tá tudo bem. Se a gente tem essa compaixão, então quer dizer que a gente não vai se matar. Se a gente não tem o sentimento de posse, não tem porque a gente brigar. Imagina que coisa linda, que universo lindo, né? Daí eu pergunto para vocês, tá, se então o estado de natureza era tão bom, por que diabos a gente teve que fazer um contrato social e entrar numa sociedade civil? O que aconteceu para a gente entrar nessa sociedade civil? O que aconteceu no histórico humano que levou a gente a fazer isso? Depois eu quero saber o que você vai falar. A propriedade privada. A propriedade privada. Mas como que essa propriedade privada vai aparecer, sendo que todo mundo tem compaixão, que todo mundo é de boa? Lei, diga. Professor, sempre tem um FDP, né, que estraga tudo. Então, tipo, teve um cara que chegou lá e falou assim, não, esse aqui é só meu e acabou e vocês que se lasquem. Sempre tem um, né? É esse o argumento do Rousseau, é exatamente esse o argumento do Rousseau, sem tirar nem pôr. Tem uma coisinha aí no meio, que é a razão. E a razão para o Rousseau corrompe o homem. Conforme a nossa razão vai se desenvolvendo, a gente vai começando a questionar as coisas, a gente vai criando novas necessidades e a gente vai dominando a natureza para conseguir desenvolver essas necessidades. E aí vejam só que é o mesmo argumento do Marx, né? É muito próximo do argumento do Marx do trabalho, né? De como a gente desenvolve o trabalho. E aí, vejam só vocês, exatamente o que a Letícia falou agora, o Rousseau disse: o verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu. Encontrou pessoas suficientemente simples
para acreditá-lo. Ou seja, o primeiro sujeito que circulou um espaço de terra e disse: isso é meu, isso me pertence, e vocês acreditaram nisso, é o cara que fundou a sociedade civil. E, portanto, ele fundou o contrato social e ele fundou toda a merda que existe hoje. O Rousseau, ele é considerado um grande cristão. Então, eu quero que vocês percebam aqui que interessante que ele está fazendo uma analogia ao pecado original. Ele está fazendo uma analogia a Adão e Eva, né? Quando a razão se desenvolve, o questionamento e a dúvida aparecem em Adão e Eva, eles vão fazer a única coisa que eles não podiam fazer. Eles vão comer o fruto proibido. E aí eles vão ter que vão ser expulsos do paraíso e eles vão ter que se virar, né? E eles vão ter que passar a viver em sociedade. E viver em sociedade é o grande castigo da humanidade. Então, viver em sociedade civil é o grande castigo da humanidade. Viver nesse paraíso que é o estado de natureza como bom selvagem não é. Daí, gente, na faculdade eu tive um professor que ele era especialista em século XVIII, em filosofia iluminista e tal, e aí ele tinha, a gente falava que ele era o João Kleber da filosofia, porque ele tinha várias fofocas. João Kleber não, Nelson Rubens, da filosofia. Ele tinha várias fofocas. E aí uma das grandes fofocas do iluminismo do século XVIII é que dizem que o Voltaire, muito puto, chegou, tirou a luvinha de pelica dele lá e pá, na cara do Rousseau. E falou assim: você quer que a gente volte a andar de 4? Você quer que nós voltemos a ser animais e que a gente volte para uma coisa incivilizada? E aí eles teriam tido uma grande treta ali, um dando tapinha de luva de pelica na cara do outro. Bem século XVIII, né? O tapa de luva de pelica. Adoro. Isso daqui era para aparecer depois, mas tudo bem. Então vamos lá. Fundou-se a propriedade privada. A partir do momento que apareceu a propriedade privada, deu ruim. E aí você vai ter que garantir essa liberdade que todo mundo tinha antes, você vai ter que garanti-la agora, nesse momento. Como que eu vou garantir a liberdade, sendo que agora existem posses? Essa vai ser a grande questão da humanidade, naquele momento fictício que o Rousseau criou. Por liberdade aqui, a gente vai entender autonomia. Só é possível ser livre se for autônomo. E só é possível ser autônomo se for livre. E autônomo aqui, pensar por si mesmo. Nesse mesmo período, o Kant, o Immanuel Kant, ele vai estar lá na Alemanha, na cidadezinha de Königsberg, observando a história acontecer. Sem sair de casa, porque o Kant não saía de casa. Dizem que ele morreu virgem. Mais uma vez o meu professor Nelson Rubens dando as informações podres da filosofia para a gente. Então, o Kant vai escrever um textinho chamado Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? E daí, por esclarecimento, a palavrinha em alemão que ele usa é Aufklärung, que pode ser traduzido como esclarecimento e luzes, iluminação e por aí vai. Então ele está pensando a filosofia iluminista e tentando responder o que é o projeto iluminista. E para ele, para o Kant, o projeto iluminista é você sair da sua menoridade intelectual, ou seja, você vai sair da sua tutoria, né? Os outros, eles estão te dizendo o que pensar. Então a igreja, o Estado, todas essas instituições te dizem como agir, como pensar, e você vai começar a pensar por si mesmo. Então, você vai gerar a sua autonomia. Auto, de si mesmo, nomia de nomos, que é lei em grego. Então, as leis de si mesmo. Você vai gerar essas leis, pensando com a sua própria razão, certo? E isso é aquilo que vai gerar a liberdade maior.
para todo ser humano. Então, olha só. A única coisa que vai poder garantir a minha liberdade agora nesse momento é justamente o oposto do que eu tinha antes, que é o contrato social, porque a propriedade privada muda tudo. A propriedade privada muda tudo porque eu tenho agora o sentimento de posse e esse sentimento de posse vai gerar conflito. Tudo bem? E daí, para o Rousseau, a grande questão vai ser desenvolver uma democracia participativa. E aí eu disse para vocês que durante o Iluminismo tem uma retomada muito mais forte das ideias greco-romanas do que se tinha no Renascimento. E é isso que eu quero dizer. O Rousseau vai se inspirar na democracia ateniense, tá? Para desenvolver este modelo de democracia dele. A democracia participativa, ela é uma democracia diferente da democracia que nós temos. A democracia que nós temos é uma democracia representativa, como eu disse lá no Montesquieu. É uma democracia onde eu voto em representantes que tenham ideias parecidas com a minha e que, portanto, me representem, né? A democracia participativa, não. Eu participo, porque eu sou cidadão. Eu sou, ao mesmo tempo, legislador e eu sou, ao mesmo tempo, súdito. Então, ao mesmo tempo que eu participo, eu legislo, eu vou criar as leis, eu vou discutir e deliberar sobre essas leis e eu vou cumpri-las, porque eu sou súdito. Então, vejam só, eu quero que vocês imaginem aí que a gente tem que aprovar as medidas de segurança do retorno da pandemia. Então, todos nós fazemos parte de uma democracia participativa, e aí a gente vai lá para, sei lá, para a Praça da Sé e vão montar um palanquezinho ali na Praça da Sé e nós vamos lá falar, nós vamos lá participar, certo? E a gente vai todo mundo junto ali decidir o que vai acontecer. Todos nós da cidade de São Paulo faremos isso. Então todos nós vamos nos deslocar até a Praça da Sé, criar uma grande aglomeração, claro, porque sem aglomeração a gente não tem vida, e é isso que a gente está aprendendo nos últimos meses. A gente vai criar essa grande aglomeração e a gente vai discutir ali e participar. É possível fazer isso? Existe a possibilidade da gente conseguir fazer isso? Não, muitas vezes num grupo pequeno de pessoas, para decidir alguma coisa, a gente não consegue, porque as pessoas não entram em acordo ou porque as pessoas elas não querem participar de fato, e aí a gente acaba tomando a decisão pela maioria, pelo voto da maioria, né? E aí a gente acaba caindo na democracia representativa também. O Rousseau vai dizer que isso não funcionaria numa sociedade que não fosse autônoma. Portanto, ele está querendo dizer que a nossa sociedade não é autônoma. Nós não pensamos por nós mesmos. Porque se nós pensássemos por nós mesmos, nós conseguiríamos fazer isso de alguma maneira. A gente tem uma outra forma de participação na nossa democracia, que a gente pode ir lá no blog do Senado, da Câmara, e a gente lê os projetos de lei e a gente votar se a gente concorda com aquele projeto de lei ou não. Na prática mesmo, no momento que aquilo está em discussão na Câmara, no plenário, eu não sei dizer para vocês se isso tem alguma serventia ou não, tá? Mas, teoricamente, a gente poderia participar dessa forma, e aí mostrando a nossa autonomia de pensamento. Ou seja, para que a gente tenha uma democracia participativa, é preciso que a gente tenha uma sociedade autônoma, uma sociedade que pense por si mesma. E aí, o grande problema do Rousseau vai ser esse conceito aqui que ele vai criar. Você vai precisar de uma vontade geral, não é uma vontade da maioria, é uma vontade de todos. Ou seja, estamos deliberando sobre alguma coisa que vai acontecer, estamos deliberando sobre uma lei. Se um não quer, essa lei não passa. E a gente tem que repensar essa lei inteira de novo. Ou seja, todos
precisam concordar com aquilo. Daí que vão virar para a gente, vão falar, ó, o Rousseau é anarquista. Por que anarquista? O anarquismo, ele tem conselhos participativos, que são eleitos ali, e ali dentro daqueles conselhos vão se decidir as coisas. Vejam só vocês, porque no anarquismo o poder ele não está concentrado num lugar, ele não está concentrado no Estado. O anarquismo é justamente aquele lugar sem Estado, aquele governo sem Estado, onde o Estado não existe e o poder ele está ali dividido. E aí por isso que você tem os conselhos participativos. Durante a Revolução Russa, antes da Revolução Russa, na verdade, criaram-se os sovietes, que eram justamente esses conselhos participativos de pessoas para decidir qual rumo se tomaria com a Revolução, né? Então, a vontade geral, ela tem que ser essa vontade de todas essas pessoas. Ela não pode ser uma vontade individual, ela não pode ser uma vontade da maioria, ela tem que ser a vontade de todas as pessoas. É possível a gente conseguir a vontade de todo mundo? É possível a gente concordar todo mundo? Essa é a grande... O Rousseau estava indo super bem. Ele estava indo bem, ele estava indo no caminhozinho mó da hora, mó legal, e de repente ele esbarra numa utopia, que é a vontade geral. Numa comunidade menor, mais concentrada, que é o que ele espera que aconteça, que você não tenha grandes comunidades, grandes estados e tudo mais. Obviamente, Rousseau nem imaginava o que ia acontecer 3 séculos depois, que a gente ia ter 7 bilhões de pessoas no mundo. Talvez sirva, né? Talvez isso funcione numa comunidade menor, mais concentrada. E aí ele pensa em Genebra também. Aí vocês podem pensar também na Suíça de hoje, que é um país menor, é uma sociedade mais concentrada, é uma sociedade com equidade, é uma sociedade onde você não tem religião, é uma sociedade que o índice de criminalidade é quase zero. Então, você tem ali uma possibilidade dessa democracia que o Rousseau coloca acontecer de fato. Enquanto que em sociedades maiores como a nossa, por exemplo, isso não tem como acontecer. Isso depende de uma série de coisas externas, né? E aí, se você tem essa vontade geral respeitada, você vai ter a liberdade. Você garantiu a liberdade. Como? Vejam só vocês. Se eu sou parte dessa sociedade, isso quer dizer que necessariamente eu sou legislador e eu sou súdito. Se eu legislei essa lei, se eu aprovei essa lei e eu não tenho por que não segui-la, porque ela faz parte da minha vontade. Ou seja, eu estou fazendo o que eu quero. Se eu estou fazendo o que eu quero, é porque eu estou livre. Não tem motivo para eu quebrar a lei porque fui eu que fiz. Se eu quebrar essa lei, eu vou ter que ser punido de alguma maneira, porque eu estou escapando da vontade geral, eu estou escapando da vontade de todos e eu estou interferindo diretamente na liberdade, que é esse direito principal que o contrato social vai ter que garantir. Olha só que coisa louca. Então, o que o Rousseau espera aqui? Ele espera uma sociedade que seja igualitária, ele espera uma sociedade que seja fraterna, e ele espera uma sociedade que seja livre. Égalité, liberté, fraternité. Igualdade, liberdade, fraternidade. Que são as grandes bandeiras da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, como uma revolução burguesa, vai pensar a partir de um pensador burguês, que é o Rousseau, e vai tentar desenvolver essa teoria, essa ideia. A gente sabe que não deu certo, a gente sabe que a gente teve Napoleão depois, enfim, a Revolução levou para vários outros caminhos, e ainda é um momento histórico fortíssimo na nossa realidade, né? Porque ela definiu a nova estrutura social que a gente tem, e a gente continua nessa estrutura social, não houve mais nenhuma revolução. E daí, revolução, quando eu estava falando para vocês lá no Marx de revolução,
ó, a Revolução Francesa foi de fato uma revolução. Por quê, né? Os historiadores diziam que pelas calhas de Paris, pelas calçadas de Paris, não escorria água, escorria sangue, né? Então as pessoas eram guilhotinadas em praça pública, as pessoas eram mortas em praça pública, tudo em nome de uma ideia, tudo em nome da ideia da revolução, né? A gente teve a Revolução Industrial, que foi uma coisa que mudou drasticamente a nossa forma de trabalho, a nossa forma de entender o tempo, a nossa forma de entender a vida, as relações sociais e tudo mais. Desde então, a Revolução Industrial, e aí eu estou entendendo que ela continua com a Revolução Digital, desde então, a gente teve alguma revolução de fato? O ideal iluminista, e essa é a grande crítica de teóricos da esquerda hoje, falhou. Ela não deu cabo, ela não deu conta, porque a gente não conseguiu a igualdade, a gente não conseguiu a liberdade, a gente não conseguiu a fraternidade. A gente não conseguiu a fraternidade porque a gente teve 2 guerras mundiais, a gente não conseguiu a igualdade porque a gente tem a fome mundial, a gente não conseguiu a liberdade porque a gente não conseguiu. Bom, a gente não conseguiu nada, tá? Porque eu não consigo me colocar no lugar do outro para ser fraterno. Eu não consigo exercer a empatia. Eu sou incapaz de me colocar no lugar da criança africana que já nasce com AIDS. Eu sou incapaz de fazer isso, porque eu não sei qual é a dor dela. Ou seja, todo projeto moderno, todo projeto iluminista, ele falhou. Mas ainda assim, o projeto iluminista é o que garante a nossa Constituição, é o que garante a nossa, entre aspas, liberdade política. É tudo isso que garante tudo isso. E aí eu volto naquele grupinho que eu tenho com os meus amigos, que eu falo para eles que eles estão sendo liberais. Quando você se coloca contra uma série de coisas que têm acontecido no país, no mundo, enfim, você está se colocando a favor de um Estado democrático, burguês, de direito. E aí eu falo para os meus amigos, vocês não estão fazendo a revolução, queridos. Vocês estão defendendo o status quo. Vocês estão defendendo uma liberdade que é burguesa ainda. Não achem que vocês são marxistas, porque vocês não são. E aí fica todo mundo bravo comigo quando eu jogo essa verdade na cara deles. E é engraçado, mas é real. E aí aqui o Rousseau, eu coloquei um trechinho que era para aparecer depois, que o Rousseau vai definir o que é essa vontade geral. Então, voltando um pouquinho com vocês para a vontade geral. Para ele, só a vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é o bem comum. Porque se a oposição dos interesses particulares tornou necessário o estabelecimento das sociedades, foi o acordo desses mesmos interesses que possibilitou o contrato social. O que existe de comum nesses vários interesses forma o liame social e, se não houvesse um ponto em que todos os interesses concordassem, nenhuma sociedade poderia existir. Ora, somente com base nesse interesse comum é que a sociedade deve ser governada. E daí o Kant, mais uma vez, que era um grande leitor de Rousseau, um grande admirador de Rousseau, vai desenvolver uma coisa chamada imperativo categórico, que é uma lei universal que deve servir para todos. E todos os interesses se encontram nesta lei universal. E essa lei universal é, basicamente, não faça com o outro que não gostaria que fizesse com você. Ou não matarás. Ou respeitará o próximo. E por aí vai. Então, olha que coisa muito louca, né? Eu acho que para a gente entender a nossa sociedade atual, entender esses três, principalmente, esses três pensadores, o Locke, o Montesquieu e o Rousseau, é essencial. Se vocês começarem a pensar nas ideias desses caras
e vocês começarem a analisar a nossa conjuntura social de hoje, vocês vão encontrar semelhanças muito grandes. E vocês vão entender o que está dando errado, né? Então, a gente vai entender que a autonomia entre os poderes que Montesquieu colocou está dando errado. A gente vai entender que o nosso contrato social está dando errado. A gente vai entender que o liberalismo é bom até certo ponto e depois ele começa a falhar. A gente vai entender uma série de coisas que estão acontecendo e que estão atingindo a gente diretamente. Dúvidas? Comentários? Angústias? Pode falar, David. Professor, é mais uma dúvida no Montesquieu mesmo. Quando que, o conceito de tripartição dos poderes começou a realmente ser aplicado? Nas sociedades mais modernas, David. Principalmente a partir do momento... Bom, no Brasil, é difícil a gente falar da democracia brasileira, porque a democracia brasileira ela tem cortes no meio do caminho, né? Vários cortes assim, no meio do caminho. Se você parar para pensar, então, quantos presidentes a gente teve desde o final da ditadura militar? Fernando Henrique... Não, minto. O Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. 6, né? Então, a nossa democracia é muito nova. E os poderes, eles começaram a se conversar, de fato, depois da ditadura militar. Então, é muito recente. Então, uma coisa que foi escrita lá em 1700 está tendo uma importância absurda para a gente a partir dos anos 90, a partir do meio dos anos 80 para frente. Então, a gente tem... é muito difícil eu falar para você, foi aplicado nesse momento. A gente teve vários momentos de tentativa de aplicação dessa tripartição dos poderes, né? Então, por exemplo, isso não foi levado a cabo com a Revolução Francesa, porque a gente teve a Revolução Francesa e logo depois a gente teve o Napoleão, a gente teve o Império Napoleônico. Quando que a democracia começa de fato? E aí é interessante que isso só pode aparecer numa democracia ou num sistema de governo em que as coisas estejam voltadas para o bem comum, né? Para o bem de todos. Um governo republicano, de fato. Então, é muito difícil eu te falar quando que isso começou a aparecer. Para a gente, isso é muito novo. E a gente ainda está aprendendo a lidar com essa autonomia dos poderes, porque claramente nem o legislativo, nem o executivo, nem o judiciário entenderam o que é essa autonomia ainda. Professor, qual país assim você considera modelo assim atualmente para essas ideias? Não sei, David, é muito difícil, porque quando a gente fala num modelo, a gente está tentando comparar alguma coisa também, né? E eu sou meio contra essa coisa da gente comparar países, porque cada país tem um desenvolvimento histórico diferente, tem um desenvolvimento material diferente. É aquilo que a gente falou no Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. No Sérgio Buarque de Holanda não, no Caio Prado Júnior. A gente é colonizado. Então, a nossa história, a história da formação do povo brasileiro, ela é muito diferente da história da formação do povo suíço, por exemplo, né? Se você parar para pensar, nossa história é muito nova também. Eu acho que um país que tem dado certo são esses países mais do leste europeu, Suíça, Suécia, Finlândia. São países que eles estão um pouco à frente, eu diria, da maior parte da Europa. Mas também porque são países muito pequenos, são países que não tiveram um grande destaque histórico. Se você olhar para a história mundial, quem é a Suíça na história mundial? Quem é a Suécia? Quem é a Finlândia? O Quem são muro. esses países? O muro. O que é isso? O que aconteceu para essas pessoas? Então, é muito difícil você pensar nessa coisa de um modelo. Porque o modelo que serve na Suíça, que serve na Suécia, que serve na
Finlândia, que serve no México, que serve nos Estados Unidos, que serve na Inglaterra, não vai servir no Brasil. Não vai servir. O modelo brasileiro não serve na Argentina, o modelo argentino não serve no Brasil, por mais próximos que esses países estejam, porque as suas histórias são diferentes. Beleza, valeu, professor. Imagina. Mais alguém? Ninguém? Então é isso. Mais uma vez, vejam minha live no domingo, me sigam no Instagram, Die Filosofeira. Ficarei muito feliz de ver vocês lá. E aí a gente comenta mais sobre essa questão do movimento LGBT e tal. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela palminha, Lele. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Valeu, Ana. Tchau, professor. Valeu. Valeu, David. Obrigado, gente.